Olá, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Eu vou gravar aqui rapidamente a nossa aula, pré-gravar aqui a nossa aula de hoje, de hermenêutica jurídica. Eu espero que todos vocês estejam muito bem, com saúde, e vamos em frente, né, nesse desafio que é a quarentena. Nessa nossa aula de hoje, então, encerramos um ciclo, digamos assim, na aula passada, quando nós tratamos de um dos principais autores, ainda dentro do positivismo jurídico, e não necessariamente positivista, no caso do Robert Alexy, mas eu acho que nós fechamos ali de forma muito bem centrada um outro pressuposto de hermenêutica. Nós vamos falar de um outro alemão hoje, tá certo? Robert Alex, um alemão tem influenciado o pensamento brasileiro, mas o autor que nós vamos ver hoje, ele basicamente inaugura um pensamento de hermenêutica, que é o que nós chamamos de hermenêutica constitucional. E esse pensamento ele tem tomado muita força no Brasil, especialmente. Então, um dos principais divulgadores das ideias de Peter Herbert, é exatamente um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, entre outros ministros. Então, Luiz Roberto Barroso também já escreveu a respeito de Peter Herbert. Então, nós temos aí um pensamento de um autor a respeito de interpretação da Constituição, que foi introduzido no Brasil e que aos poucos vai ganhando e que foi ganhando muita força e hoje é considerado de certa forma um pensamento muito forte, especialmente na interpretação realizada dentro da Suprema Corte brasileira. Mas antes da gente entender como é que funciona o pensamento do Peter Herbert, é interessante a gente entender que momento é esse da hermenêutica que nós vivemos. Então, nós, desde o início do nosso curso, a gente está aqui na reta final, basicamente, faltam 3 aulas para que nós terminemos o nosso curso. Desde o início, a gente meio que foi entendendo como é que a hermenêutica jurídica se constituiu. Então, a gente viu que não nasceu dentro do direito, a hermenêutica nasceu realmente como você tem uma hermenêutica bíblica, posteriormente você vai desenvolvendo uma hermenêutica ali filológica, e de repente começam a surgir escolas realmente de interpretação jurídica, ou seja, com a ideia realmente de fomentar uma ideia ou um assunto em relação à interpretação dentro do direito. Então você começa a ter a formação realmente de uma interpretação jurídica, ou seja, regras, pensamentos, ideias, teorias a respeito de como interpretar as normas jurídicas. E de forma muito interessante, a gente começa a desenvolver algumas escolas. E essas escolas nós estudamos, basicamente as mais importantes delas. Nós falamos a respeito da escola da exegese, falamos a respeito da escola sociológica, falamos a respeito da escola histórica, falamos da escola do direito livre, escola da livre investigação científica. Então, todas essas escolas, elas buscavam dar uma interpretação, ou melhor, fornecer ao jurista, fornecer ao operador do direito, instrumentos para traduzir a norma, para interpretar a norma. E todas essas escolas tiveram seu mérito na formação da disciplina, da teoria hermenêutica, até que nós chegamos hoje. Na segunda etapa, nós iniciamos o estudo do positivismo jurídico e dos processos metodológicos de interpretação do positivismo jurídico. E aí nós vimos que a relação entre o positivismo e a forma como se interpreta o direito influenciou muito o Brasil. Então, nós temos aí, certamente, uma corrente de juristas no Brasil que deixou influenciar muito por Kelsen e pela sua teoria pura do direito, entre outros autores. E aí nós vimos alguns autores que se contrapuseram às ideias de Kelsen, como Hart, e posteriormente autores que vão dialogar dentro do movimento positivista, no caso Ronald Dworkin. Na aula passada, nós tivemos a oportunidade de estudar um pouco a respeito do Robert Alex, ainda dentro desse contexto da interpretação. E a proposta do Robert Alex, foi o último autor que nós vimos, a ideia é realmente de se produzir uma interpretação através da argumentação jurídica. E a grande proposta desse autor era realmente fornecer ao jurista, ao aplicador do direito, instrumentos para desenvolver uma argumentação jurídica válida.
Você pode argumentar, todo mundo argumenta o tempo todo sobre tudo. Mas que tipo de argumentação pode ser considerada uma argumentação jurídica válida? Isso é que é o fato importante, e é sobre isso realmente que o Robert Alex se debruça. Hoje nós vamos começar a estudar de forma, basicamente, que a gente entra num último momento da disciplina, vamos começar a estudar o conceito de interpretação constitucional. E aqui é importante que eu explique para vocês, inicialmente, o que significa o movimento de constitucionalização do direito. Até porque vocês estão entrando no direito agora e vocês começam a tendência realmente as pessoas entenderem que a Constituição é a norma suprema e que tudo deve ser interpretado de acordo com a Constituição. Hoje em dia ninguém questiona isso, mas nem sempre foi assim. Então, o processo realmente de constitucionalização do direito é um processo, de certa forma, até bem recente para a cultura jurídica nacional, para a nossa cultura jurídica. Isso se deve muito aos movimentos de constitucionalização, os movimentos de criação de constituições, promulgação de constituições pelo mundo, e, é claro, a influência da Constituição que foi promulgada no Brasil em 1988, que é a Constituição atual que nós temos. O fundamento teórico dessa Constituição e o fundamento teórico da nossa Suprema Corte tem se baseado exatamente em consolidar essa ideia de interpretação constitucional, ou seja, a interpretação da norma jurídica, ela é necessariamente uma interpretação constitucional. Não existe interpretação fora da Constituição, até porque a Constituição ela é o cerne do sistema. E aqui você deve lembrar, com toda certeza, do pensamento de Kelsen. Quando Kelsen apresenta o ordenamento jurídico naquela espécie piramidal, ou seja, onde todas as normas jurídicas estão ali encaixadas dentro daquela pirâmide, no topo você tem a Constituição Federal, ele sujeita todas as normas à Constituição, ou seja, toda a interpretação, toda a hierarquia, toda a validade das normas está submetida à validade da própria Constituição. E necessariamente a interpretação de todas as normas está submetida à interpretação da Constituição. Se eu interpreto a Constituição de determinada forma, todas as normas deverão estar de acordo com aquela interpretação. Se a interpretação muda, obviamente a interpretação das normas que estão abaixo da Constituição também deve acompanhar essa mudança. E esse é um conceito novo, isso não é um conceito tão recente. A diferenciação é que a Constituição que nós temos no Brasil, ela não é uma Constituição pequena, ela é uma Constituição prolixa. A gente tem uma Constituição que traz não apenas regras, lembrem-se aí do conceito do Dworkin, mas é uma Constituição que também traz outras normas jurídicas, como, por exemplo, princípios, o artigo 5º da Constituição, mas também diretrizes políticas. Ou seja, você encontra ali realmente direcionamentos políticos, diretrizes políticas, para onde a Constituição quer que o país realmente, para onde a Constituição deseja que o país caminhe. Então, você encontra isso, por exemplo, no artigo 3º dos Objetivos da República, no artigo 4º da Constituição Federal de 88. Então, vamos começar então, e eu vou começar a explicar para vocês como é que funciona essa questão desse novo momento realmente de consolidação da Constituição, ou seja, da criação, vamos dizer assim, de um maior respeito pela Constituição Federal. Então, nós temos no Brasil uma cultura jurídica que tem se consolidado especialmente nos últimos 30 anos, mas o Brasil é um país de múltiplas constituições. Nós temos aí uma república recente, um pouco mais de 100 anos, mas é uma república que sozinha teve 7 constituições. Se a gente contar com a Constituição do Império de 1824, o Brasil teve 8. Então, o Brasil teve diversas constituições, algumas delas nem são consideradas exatamente constituições, são consideradas assim como se fossem adendos, como a de 67. Mas o fato é que o Brasil nunca conseguiu, o Brasil até 1988, ele se mostrou bastante instável. A sua república se mostrou bastante instável em termos de respeito à Constituição. A cada nova revolução, a cada novo Estado novo, a cada nova situação política, uma nova Constituição era feita. Então, você tem a Constituição de 1891, assim que a República é instaurada.
ótimo. Na virada do século já aparece uma nova Constituição, 1930, depois 1934. Nesse caso, 34, em menos de praticamente 12 anos depois, nasce uma nova Constituição, 1946, e aí você vai tendo constituições por cima de constituições. E isso necessariamente reflete instabilidade política para o país. Não havia necessariamente, a gente pode dizer isso, um sentimento realmente de submissão à Constituição. Havia, claro, por parte das cortes dos tribunais, mas a instabilidade política gerada pelas sucessivas constituições, ela realmente demonstrava que o Brasil precisava consolidar uma cultura de constitucionalização e de respeito à Constituição. Você pensar, por exemplo, na Constituição americana, tem sido uma única Constituição pelos últimos 200 anos. Então, você já percebe ali de forma muito fundamentada a consolidação de um texto constitucional. Ou seja, há 200 anos que é o mesmo texto constitucional e exatamente por isso as pessoas conhecem esse texto, as pessoas sabem o que diz a Constituição. No Brasil, a nossa Constituição tem 30 anos e a maioria da população, infelizmente, talvez nunca tenha sequer lido um trecho da Constituição. Então, é necessário fomentar, é necessário consolidar o conhecimento constitucional. E isso tem se dado, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, muitos países consolidaram aí a criação de suas constituições. Então, você observar as constituições dos países, tirando aqueles países de tradição democrática mais antiga, você percebe que a maioria dos países forjou a sua Constituição no século XX. O Brasil é um deles. Você vai encontrar isso não apenas no Brasil, na América Latina como um todo, né? Basicamente todos os países da América Latina. Me recordo algum que não tenha. O próprio países da América Central, como o México, a maioria deles forjou a sua Constituição realmente durante o século XX. Então, eles se voltaram realmente, nós precisamos de uma regra que seja o topo do ordenamento jurídico. Não dá para viver com um monte de leis espalhadas, nós precisamos ter uma lei central, nós precisamos ter uma norma no topo do ordenamento. E essa norma, ela vai ordenar toda a interpretação de todo o ordenamento. A partir daí a gente pode até falar, e é o princípio que se fala, que se estuda, especialmente pelo Peter Herbel, a ideia de supremacia constitucional, ou seja, dessa internalização de que a Constituição é a norma suprema, e de que a Constituição deve ser obedecida, e que, por isso, toda interpretação jurídica é interpretação constitucional. Não há interpretação, não é possível fazer uma hermenêutica, a interpretação de uma norma que não seja necessariamente uma interpretação baseada na Constituição. Se você não faz uma interpretação de uma norma baseada na Constituição, a sua interpretação pode não ser válida. Então, isso denota exatamente do conceito, decorre exatamente do conceito de supremacia constitucional. E é isso que a gente tem visto no Brasil. Então, quando a Constituição foi promulgada em 1988, havia ainda um clima de instabilidade política muito grande. Uma Constituição recente, como é que se interpretam as normas? Será que dá para interpretar desse jeito ou não? Será que a gente realmente, essa norma quer realmente dizer isso ou pode querer dizer uma outra coisa? E esse processo ele é natural para qualquer norma recente. Você vai ter aquele período realmente de consolidação da norma. E o mais importante é que se passe por esse período sem se questionar a norma jurídica, ou seja, não no sentido de que a norma não possa ser aperfeiçoada, mas no sentido de não se pensar em derrubar a norma. Então, no Brasil, durante muito tempo, durante o momento em que a norma estava sendo consolidada, por exemplo, se você imaginar a Constituição de 1934, no momento em que ela está ali se consolidando, a interpretação, imediatamente você tem a formação de uma nova Constituição, Constituição de 1946. Então, não deu tempo da Constituição se consolidar, não deu tempo nem da maioria da população aprender o que tinha na norma, porque você não consolidou uma interpretação. Não foram casos suficientes julgados capazes de consolidar a interpretação daquela Constituição. Então,
falta ali uma noção de respeito à Constituição, de respeito à norma. Não estou aqui elogiando a Constituição de 1934, estou só dando um exemplo, né? Tinha muitos defeitos a Constituição de 34, a de 46 era muito melhor, com toda certeza. Mas a ideia realmente, e isso a Constituição Federal de 88 enfrentou também. Na década de 90, muitas ações judiciais no Supremo realmente contestando a Constituição, normas constitucionais, as interpretações que estavam sendo dadas à Constituição. E a Constituição Federal de 88 precisou passar por tudo isso, e tem passado por tudo isso, com a ideia realmente de se consolidar. E o importante é que em nenhum momento se questione ou se deseje, por exemplo, substituir a Constituição. Começa a falar em substituir a Constituição, é porque não se está respeitando realmente o período de consolidação daquela norma. Se você descarta as regras do jogo, de repente você entra num estado de bagunça institucional. Isso é muito ruim para qualquer país. Mesmo que a norma não seja mais perfeita, mas é importante que se tenha a norma e que se saiba as regras do jogo, e se respeite essas regras do jogo, que no caso são a própria Constituição. Então, disso decorre o princípio da supremacia constitucional, ou seja, você entender que a Constituição é suprema, que ela precisa ser respeitada e que ela precisa ser protegida e defendida por todos os cidadãos. Esse é o grande pensamento do Peter Herbely. A ideia de que a sociedade é uma sociedade aberta de intérpretes. Todas as pessoas devem se apropriar da Constituição. As pessoas devem saber a Constituição de cor. Elas devem ser capazes e ter a possibilidade de questionar e de interpretar a Constituição por elas mesmas. Esse é o pensamento. E ainda é importante que a gente entenda o movimento de constitucionalização do direito, ou para vocês ouvirem um nomezinho, talvez vocês vão escutar bastante aí durante o curso, a ideia de neoconstitucionalismo, ou seja, a ideia de novo constitucionalismo. A ideia de constitucionalização do direito é basicamente a ideia de que a Constituição ela afeta a interpretação de todas as normas jurídicas. A Constituição como um todo, o conteúdo da Constituição, ela tem uma força invasora, ou seja, ela deve estar na interpretação de qualquer norma jurídica, pode ser a norma mais simples, pode ser o menor decreto. A interpretação segundo a Constituição deve estar presente. E é exatamente lá que a gente tem que focar. Se você aprender a interpretar a Constituição Federal, você vai ser capaz de interpretar todas as outras normas, porque a única interpretação que interessa é a interpretação constitucional. E aí os principais elementos da Constituição são exatamente os princípios constitucionais. No caso da Constituição Federal de 88, nós temos aí diversos princípios constitucionais, basta que você olhe ali o artigo 5º da Constituição, ou até mesmo o artigo 4º, você vai encontrar diversos princípios, até mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio de textura aberta. Ele é tão amplo, tão aberto, que você consegue aplicá-lo a diversas situações. Ele não está restrito a uma única situação. Você pode aplicar desde uma criança sofrendo bullying na escola a uma pessoa que está sofrendo uma tortura, porque é um princípio realmente aberto. E ele vai nortear toda a argumentação jurídica. E quais seriam os pressupostos para essa constitucionalização do direito? Né? No Brasil, praticamente já passou por tudo isso. Como é que eu vou ter um país, uma democracia, onde o direito foi totalmente constitucionalizado? Ou seja, todas as normas jurídicas só podem ser interpretadas de acordo com a Constituição Federal. Alguns autores reúnem uns pressupostos, eu peguei os pressupostos de um autor chamado Guastini, é um autor italiano, que estuda o neoconstitucionalismo na Itália, obviamente, e ele citou alguns, como, por exemplo, para que um país inicie o processo de interpretação constitucional e que transforme a sua hermenêutica em hermenêutica constitucional, ele precisa ter alguns pressupostos. O primeiro deles é a existência de uma Constituição rígida. No caso do Brasil, nós temos uma Constituição rígida. E eu já explicar para vocês o que é uma Constituição rígida, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso com certeza em TGD. A presença de uma jurisdição constitucional, ou seja, a presença de tribunais, de juízes, que façam a aplicação da Constituição. A força vinculante da Constituição, ou seja, a Constituição tem que ter
hierarquia, ela tem que estar no topo do ordenamento, de forma que ela seja capaz de afastar uma norma que entra em conflito com ela. Ou seja, nenhuma norma pode entrar em conflito com a Constituição. Se entrar, imediatamente a norma é afastada. A Constituição, ela vincula todas as normas jurídicas a si. Ou seja, uma norma só é válida se está de acordo com a Constituição. Se não está, ela deve ser afastada do sistema. Supremacia constitucional frente a outras normas. Ou seja, o Código Penal é o Código Penal, mas ele deve ser entendido à luz da Constituição Federal de 88. O Código Civil é o Código Civil, mas deve ser compreendido à luz da Constituição Federal de 88. Ou seja, eu compreendo sempre que a Constituição é suprema e ela está acima dessas normas. E é exatamente submetendo essas normas à Constituição que eu vou ser capaz de interpretá-las de acordo com a nova interpretação constitucional. E aplicação direta das normas constitucionais, ou seja, e aqui eu falo necessariamente dos princípios jurídicos da Constituição. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele tem que ter aplicação direta. Ou seja, ele existe na Constituição e ele tem que estar presente na vida das pessoas. A aplicação dele é direta e imediata. Onde quer que a dignidade de uma pessoa esteja sendo ofendida, ali a Constituição está sendo violada. Então, as normas constitucionais, e nesse caso, especialmente os princípios, eles têm aplicação direta. O que é uma Constituição rígida, né? Só para a gente explicar rapidinho aqui. É aquela que vai necessitar de um quórum especial para que seja alterada. No caso do Brasil, a Constituição é alterada através de emendas constitucionais. Vocês devem ter estudado isso em TGD. Então, nesse quórum disposto ali, a gente vai precisar realmente de 2/3 da casa para conseguir aprovar uma emenda constitucional. E a partir disso, e obviamente esse processo é um processo longo, demanda muita discussão dentro das casas, não é à toa que a gente tem projetos de emenda à Constituição, aí PECs, que estão há muito tempo, tanto na Câmara quanto no Senado, mas isso é importante porque a Constituição, ela precisa ter estabilidade. A Constituição não pode ser modificada a qualquer tempo por qualquer pessoa. É necessário que haja um ritual e esse ritual seja rígido. É por isso que o termo é Constituição rígida. Ainda assim, a nossa Constituição Federal já tem já tem muitas modificações. Então, a gente está beirando aí, literalmente, as centenas de emendas constitucionais, o que é profundamente triste, vamos dizer assim, já que a gente tem uma Constituição de 30 anos apenas, mas em virtude do longo texto constitucional, está falando de uma Constituição com 250 artigos, era razoável que houvesse realmente muitas modificações e muitos projetos de emenda à Constituição. No caso da jurisdição constitucional, tá certo? A gente vai ter que a aplicação da Constituição pelos juízes e tribunais, como eu falei anteriormente, e essa aplicação pode ser direta ou indireta. Quando a gente fala, por exemplo, de uma aplicação direta, ela vai disciplinar a situação de forma imediata, ou seja, ela se aplica imediatamente àquela situação. Não é muito difícil ver isso na Constituição Federal de 88, especialmente quando você tem tantos artigos a respeito de procedimentos, de tributação. Você vê ali diretamente a norma se referindo a um determinado caso e podendo ser aplicada diretamente. No caso da aplicação indireta, a Constituição ela se torna uma espécie de referência para a aplicação de uma norma infraconstitucional. Então, por exemplo, eu vou aplicar processo penal, eu vou aplicar o processo penal, ou melhor, lei de execução penal, vou aplicar a lei de execução penal. Vamos fazer aqui o procedimento para a punição de uma pessoa que já foi condenada. Eu vou interpretar a lei de execução penal, a LEP, mas eu tenho que interpretá-la de acordo com a Constituição Federal. A Constituição e os princípios constitucionais do artigo 5º, eles vão orientar a lei de execução penal, eles vão orientar a aplicação da lei de execução penal. Então é importante que eu saiba, que eu conheça, que eu internalize os princípios constitucionais, porque necessariamente toda a interpretação de qualquer norma jurídica, ela vai partir da Constituição. Então, a interpretação da Constituição é a interpretação mais importante. Outra coisa importante também para que a gente fale de uma constitucionalização do direito em uma democracia como a brasileira, é que a Constituição tenha força vinculante. E necessariamente aqui a força vinculante, como eu falei para vocês anteriormente, a ideia de que a Constituição vincula a si
todas as normas jurídicas. E aqui a gente tem que falar que necessariamente a Constituição, ela exerce força vinculante em relação aos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais estão no artigo 5º da Constituição, vocês já sabem. O artigo 5º da Constituição, ele é cláusula pétrea, ou seja, ele não pode ser modificado. Aquelas cláusulas pétreas que a gente sabe que são imutáveis, elas são a parte realmente imutável da nossa Constituição, elas não podem ser modificadas, elas não podem ser extraídas, elas não podem ser flexibilizadas. Essas normas, elas vinculam a aplicação do direito. Não tem como você pensar realmente na aplicação do direito sem vincular essas normas, sem entender realmente que os direitos fundamentais precisam nortear todo o processo de criação de normas jurídicas. Não é à toa que após a Constituição Federal de 88, a maioria dos códigos, como por exemplo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles têm uma partezinha lá que fala de direitos e garantias fundamentais. Se tornou quase uma espécie de técnica jurídica, todas as normas após a Constituição Federal de 88 trazerem o seu capítulo a respeito de direitos e garantias fundamentais. Então, você vê isso no ECA, você vai ver isso no próprio Estatuto do Idoso, como se repetindo o que a Constituição diz em relação aos direitos e garantias fundamentais, porque eles exercem realmente uma força vinculante. É a parte imutável da Constituição, precisa ser respeitada. Necessariamente isso vai significar que o intérprete da norma presente no ordenamento jurídico se encontra vinculado a esses princípios presentes no texto constitucional. E ele deve visar, a gente tem que estar na mente de todo juiz, tem que estar na mente dos advogados. Se a gente realmente passa por um processo de interpretação constitucional, a necessidade de que todos pensem na concretização das normas constitucionais, de que os princípios constitucionais sejam válidos, sejam concretizados. Isso tem muito a ver com o autor que nós vamos estudar hoje, que é o Peter Herbely. Essa nova interpretação constitucional, pessoal, então ela acaba decorrendo daí a ideia de força normativa da Constituição. Ou seja, a Constituição é a norma principal, é de onde decorre a interpretação, e a Constituição ela tem uma força normativa. Você não pode criar uma norma, o legislador tem que ter isso em mente. Ele não pode criar uma norma jurídica que ele sabe que vai contra a Constituição, porque ela sequer vai entrar no sistema. Então, a Constituição acaba exercendo uma força normativa, não apenas sobre quem vai aplicar o direito, mas também sobre quem vai criar o direito. O Executivo não pode criar uma medida provisória, por exemplo, que atente contra a Constituição. Da mesma maneira, o legislador não pode pensar em criar uma norma que vá contra a Constituição. Ou seja, é necessário reconhecer a força normativa da Constituição, a força de norma, que precisa ser respeitada. E aí, nesse caso, se eu parto disso, eu vou utilizar os métodos tradicionais que a gente já estudou de hermenêutica jurídica, no caso, o método histórico, o método sistemático, o método gramatical, o método teleológico. Esses métodos não foram abandonados. Só que eles serão aplicados necessariamente agora à Constituição e às normas jurídicas. Então, é como se eu aplicasse à Constituição esses métodos e, a partir da interpretação que eu retiro da Constituição, eu vou tentar interpretar as normas que estão abaixo da Constituição, as normas infraconstitucionais. Eu tracei para vocês aqui rapidinho só algumas diferenças entre os métodos de interpretação tradicional e a interpretação constitucional, desse nosso novo momento, digamos assim, de hermenêutica, da hermenêutica no Brasil e no mundo. Então, por exemplo, a interpretação tradicional, como a gente estudou na primeira etapa, ela tinha alguns pressupostos, como, por exemplo, a completude da norma, especialmente na escola da exegese, que a norma é completa. O próprio Kelsen dizia isso, a norma ela não é incompleta, o que é incompleta é ali a linguagem. O método de interpretação tradicional é o método da subsunção, ou seja, eu pego a norma, eu aplico ao caso concreto e eu tenho um resultado, pronto. Norma, caso concreto e aplicação. Ali eu tenho o método subsuntivo, ou método da subsunção. A norma tem um sentido unívoco, ou seja, a norma tem um único sentido que deve ser apreendido através da linguagem. Nada mais do que isso. Isso de acordo com a interpretação tradicional. E as normas jurídicas vão ter uma textura fechada.
Ou seja, de acordo com a interpretação tradicional, as normas jurídicas vão ter ali elas não permitem em si uma criatividade por parte do juiz para a compreensão daquela norma. Ele obedece àqueles métodos, mas ele não cria o direito. Ele deve necessariamente respeitar a norma. No caso da interpretação constitucional, a gente vai interpretar as normas que estão abaixo da Constituição com uma lente constitucional. A gente acaba tendo aí um novo processo, melhor, um novo método de interpretação. Então, se eu vou interpretar o Código Penal, eu coloco aqui a minha lupa constitucional e vou analisar aquela norma do Código Penal de acordo com a Constituição. Então, a primeira ideia que vem na sua cabeça é se aquela norma realmente está de acordo com os princípios constitucionais. E aí você vai necessariamente passar por um processo de ponderação. Ou seja, você vai ponderar para ver se aquela norma, seja do Código Penal, seja do Código Civil, se ela está de acordo, se está se respeitando os princípios constitucionais. A norma pode ser válida, mas será que a aplicação daquela norma no caso concreto, ela respeita os princípios constitucionais? Ela está respeitando os princípios que estão previstos na Constituição? Se sim, ótimo. Ponderação feita. Se não, é necessário encontrar realmente como fornecer um método de como aplicar o direito naquele caso de forma que essa sentença respeite a Constituição. Então, perceba aí novamente a supremacia constitucional. Ou seja, tudo que eu vou interpretar, eu tenho que interpretar sob a ótica da Constituição. E em aplicação da norma que eu vou fazer, deve ser uma interpretação que não fira a Constituição, ou seja, que não ofenda a Constituição. Necessariamente eu vou ponderar princípios, eu vou ponderar sobre a norma jurídica, ou seja, eu vou pensar sobre essa norma, eu vou ponderar ali os princípios, e as normas elas vão acabar tendo conteúdo aberto. E a gente percebe muito isso nas normas principiológicas, quando você fala, por exemplo, na Constituição de liberdade de expressão ou de liberdade religiosa. Você tem um princípio, conteúdo aberto. Ela não diz o que é ofensa à liberdade religiosa. Isso vai exigir uma interpretação. E aí você tem uma determinada religião e você se sente ofendido. Você pode, nesse caso, fazer um exercício de ponderação em relação ao princípio da liberdade religiosa que está na Constituição e ingressar com uma ação pedindo indenização, porque o seu direito à liberdade religiosa foi violado. Mas a norma em si, o princípio que está na Constituição, ele não diz, ele não enumera, ele não dá exemplos do que seria violação da liberdade religiosa. É uma norma de conteúdo aberto. Ou seja, vai depender do caso concreto para que eu possa realmente aplicá-la, para que eu possa realmente verificar se aquilo é, de fato, uma ofensa à liberdade religiosa. E, obviamente, aí eu vou ter a possibilidade criativa do juiz, porque ao analisar o caso concreto, verificando pela ótica da Constituição, o juiz necessariamente tem a possibilidade de criar o direito. Ele verifica ali se aquele caso concreto, se aquela norma se aplica àquele caso concreto, e de acordo com a interpretação dele, ele pode dar uma interpretação inovadora a respeito de um determinado caso. O Luiz Roberto Barroso, que é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele tem um livro muito interessante chamado A Nova Interpretação Constitucional. É um livro de 2004, mas ele já tem várias edições, esse livro. É um livro, basicamente, que tem se tornado assim, uma espécie de bíblia da interpretação constitucional no Brasil. E ele diz o seguinte: como intérprete da lei, o juiz torna-se, então, coparticipante do processo de criação do direito, completando o trabalho do legislador, ao fazer valorações de sentido para as cláusulas abertas e realizando escolhas entre as soluções possíveis. Ou seja, o juiz ele recebe ali a incumbência de ele também fazer o processo de valoração da norma. Lembra que para o Kelsen isso não era papel do jurista? Para o Kelsen, o papel do jurista é simplesmente aplicar a norma. Quem tem que valorar, quem tem que decidir se a norma é justa ou não é o legislativo, não é o operador do direito. Então, esse era o pensamento do Kelsen. E é um pensamento que tem sido contraposto pela ideia de interpretação constitucional. Se eu vou fazer uma interpretação com base nos princípios da Constituição, eu necessariamente vou trazer valores, eu vou julgar se aquela norma é uma norma válida ou não, ou melhor, se essa norma é uma norma justa ou não, porque eu vou julgar os valores da norma.
E aí é que a gente entra no pensamento do Peter Herbelin, tá certo? E a nova interpretação constitucional. Porque há muito do pensamento dele nessa ideia de que as pessoas precisam internalizar a Constituição e precisam ser capazes de julgar tudo, todas as normas jurídicas, pela ótica constitucional. Ou seja, a Constituição ela se transforma na grande arma do cidadão. Você internaliza a Constituição e você, de repente, julga todas as normas, todos os decretos pela ótica da Constituição. E aí você decide, você, sabendo do conteúdo, você é capaz de ver se os seus direitos estão sendo violados ou não. Ou seja, a sua interpretação não é a interpretação do decreto do prefeito ou do decreto do governador. A sua interpretação é a interpretação da Constituição. A Constituição fala, por exemplo, liberdade de ir e vir. O decreto do governador está respeitando isso, o decreto do prefeito está respeitando isso, o direito à liberdade está sendo respeitado. A sua interpretação não é do decreto do governador, do prefeito ou do presidente, de quem quer que seja. A sua interpretação é a interpretação da Constituição. E é exatamente assim que o Peter Herbelin imagina a sociedade. Ele imagina uma sociedade aberta. Ou seja, uma sociedade onde todo mundo é intérprete da Constituição, porque todo mundo conhece a Constituição. Ou seja, eu tenho necessariamente para que eu tenha uma sociedade republicana, para que eu tenha uma sociedade democrática, eu tenho que estar centrada na ideia de que a sociedade deve ser uma sociedade aberta de intérpretes, ou seja, todas as pessoas devem ser capazes de interpretar a Constituição. Ela não pode ser um privilégio dos juristas, por exemplo, ela não pode ser um privilégio dos estudantes de direito ou dos professores de direito. Ela tem que realmente fazer parte da vida de todos os cidadãos. E todos os cidadãos devem se apropriar dessa Constituição e saber interpretá-la, e utilizar essa interpretação para defender os seus direitos. Ou seja, de repente todo mundo é hermeneuta da Constituição. De repente, todo mundo é convidado a interpretar a Constituição para o seu próprio bem. E isso é vital, segundo o Herbelin, isso é vital para que aquele país realmente se consolide como democracia. É aí que ele vai criar o termo, né? Virada hermenêutica radical. Ou seja, esse processo de transição de uma hermenêutica jurídica fechada para uma hermenêutica jurídica, ou melhor, interpretação hermenêutica aberta, uma interpretação hermenêutica constitucional. Isso seria a grande hermenêutica, né? A virada radical da hermenêutica. A ideia de que agora toda interpretação é interpretação constitucional e que todo cidadão é capaz de realizar essa interpretação porque todo cidadão conhece a Constituição. Nesse caso, a interpretação da Constituição ela não ocorre simplesmente pelos operadores do direito, mas ela ocorre por toda a sociedade, por todos os a Constituição, então, irá aplicar em diversas instâncias, em todos os momentos, haveria desde as questões privadas até as questões públicas, ou seja, a Constituição ela estaria presente realmente na vida de todos os cidadãos. E aí, necessariamente, os princípios constitucionais, eles iriam moldar as relações sociais, as relações pessoais entre as pessoas, porque a sociedade inteira se apropriou da Constituição, e é a Constituição que determina como é que as outras normas devem ser entendidas, devem ser interpretadas. E aí, como é que isso seria feito, né? Que ações seriam necessárias para que a gente tivesse uma virada hermenêutica, né? Eu acho muito interessante focar nisso quando o Herbelin fala de que essa questão de transformar todos os cidadãos em intérpretes da Constituição é uma questão fundamental para a democracia. Se você não conhece a Constituição, você tende a ignorá-la. Então, todo mundo ignora aquele que não conhece. Então, é importante que toda a sociedade conheça a Constituição, se torne um intérprete dela e se aproprie do conteúdo constitucional, de forma a defender os seus direitos quando for necessário. Então, necessariamente eu vou precisar, tá certo, de procedimentos de intervenção de terceiros, começar realmente dentro das instituições. Então, uma coisa que a gente pode citar, por exemplo, é a questão do amicus curiae, tá certo? Seria amigo da corte.
quando o STF vai decidir algum caso que seja polêmico, seja controverso, e sobre o qual os ministros não têm tanto conhecimento, como, por exemplo, questões biológicas, de direito à vida, coisas desse tipo, obviamente os juízes vão chamar pessoas que realmente tenham conhecimento sobre o assunto. Então, eles vão chamar biólogos, vão chamar cientistas para explicar aquelas questões, e essas pessoas vão ajudar realmente a fazer a compreensão do que pode vir a ser a decisão naquele caso, não. Então, o juiz não sabe de tudo, né, obviamente. Então, isso seria a necessidade de abertura das cortes para esses terceiros. E aí, necessariamente, a norma jurídica, ela passa a ser tida como o resultado da interpretação, e não a norma em si. Então, qual é a norma jurídica em si? Eu posso ter uma norma jurídica, mas o resultado daquela norma, ele só vai nascer, a interpretação daquela norma só vai nascer depois que houver realmente o processo de ponderação sobre aquela norma, depois que houver o debate sobre aquela norma. Então, imagine o caso do STF, está se discutindo uma determinada legislação, ação direta de constitucionalidade, por exemplo, e o resultado daquela norma jurídica, aquela norma jurídica em si, ela ainda é só um conjunto de palavras. Ela só vai nascer mesmo para o Peter Herbert quando houver a interpretação daquela norma. Então, a interpretação é o que faz nascer a norma, porque é como se desse existência, ela desse sentido para ela. Até uma norma ser interpretada é como se ela não existisse. É uma coisa que ele vai dizer, né? Não existe norma jurídica interpretada. Que a norma seja interpretada é como se ela não existisse. Quando ela é interpretada de fato, ela ganha um sentido, ela ganha uma aplicação. E aí, nesse caso, é uma norma jurídica de fato. Quanto mais aberta for a participação social, tá certo, pessoal? Especialmente em relação à Constituição Federal, em relação à Carta Política, mais consistentes vão ser as decisões jurídicas. Ou seja, quanto mais as pessoas estiverem cientes dos seus direitos, quanto mais as pessoas se apropriarem do conteúdo constitucional, mais coerentes serão as decisões jurídicas, porque não serão decisões de uma única pessoa, serão decisões sociais. A Constituição vai se transformar realmente, palavras do Peter Herbert, a Constituição vai se transformar realmente no principal assunto da nação, ou seja, naquela que faz com que as pessoas conheçam bem as regras do jogo, conheçam bem o conteúdo da Constituição, saibam quais são os seus direitos. E aí, necessariamente, você amplia os protagonistas da interpretação constitucional. Então, é uma coisa que se percebe muito no Brasil, especialmente nessa última década. Acredito que pelas dificuldades políticas, os escândalos de corrupção e tudo mais, a população tem se voltado mais para o caráter político da nação, e isso tem necessariamente englobado as instituições como o STF. Então, você já vê no Brasil uma espécie de processo muito incipiente ainda, mas um processo de, vamos dizer assim, de consolidação de uma mentalidade constitucional. As pessoas começam a se preocupar com a Constituição. Uma Constituição que tem 30 anos, não pode trocar, não é assim. Então, você já percebe uma espécie de consolidação da Constituição. As pessoas querem saber o que diz a Constituição, elas prestam atenção no que pode ser ou não uma decisão constitucional, uma coisa que há 2 décadas era impensável, mas hoje é uma coisa comum. Tem o nome de ministros do STF. As pessoas se interam, e você pode ver nas redes sociais muitas vezes, as pessoas que emitem opiniões a respeito de decisões supremas. Isso há 2 décadas é coisa impensável no Brasil. Então, você já percebe, de forma muito incipiente ainda, ressalto, é uma espécie de consolidação do pensamento constitucional, uma espécie de consolidação da compreensão da Constituição. E eu acredito que sim, a forma como o pensamento do Peter Herbert foi introduzido no Brasil fez com que se criasse, especialmente nas faculdades de Direito, essa ideia, essa consolidação de interpretação como interpretação constitucional. E aos poucos isso vai realmente se espraiando para o resto da sociedade e vai tomando novos contornos. Eu vejo com otimismo. Gostaria que realmente todas as pessoas, todos os brasileiros conhecessem bem a Constituição
e se apropriassem dela, de fato, para seus direitos. Mas é uma coisa que o Peter Herbert chama a atenção, a possibilidade de você criar uma espécie de Babel hermenêutica. É necessário que você, por exemplo, racionalize o processo de escuta da população. Então, se todo mundo, por exemplo, se transformasse, se apropriasse da Constituição, a gente ia ter realmente uma sociedade de intérpretes. Mas aí as pessoas todas iriam querer dar a sua opinião a respeito da Constituição, dar a sua opinião a respeito de processos judiciais. E para isso, é necessário racionalizar o processo de escuta. Porque senão você pode transformar a hermenêutica da Constituição numa espécie de Babel hermenêutica, uma confusão hermenêutica, ou seja, todo mundo acha que conhece a Constituição, todo mundo acha que tem uma opinião válida sobre a Constituição. E aí, necessariamente, você vai ter que criar procedimentos para passar essas interpretações pelos órgãos judiciais, pelas entidades judiciais. Então, como se a gente poderia estar, por exemplo, no Brasil, e a Constituição Federal de 88 criou esses mecanismos, esses procedimentos de escuta da população, através de algumas ações, como, por exemplo, a ação popular, a ação civil pública, o mandado de segurança e representação interventiva, o mandado de injunção, o habeas data, a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade. A ação popular, eu acho que é o principal, a principal vitrine desse processo. Porque a ação popular, vocês podem ver lá na própria Constituição, os dispositivos, os pressupostos para a ação popular, ela abre uma possibilidade muito grande para que o cidadão em si possa chamar a atenção dos órgãos judiciais para a defesa de um direito coletivo. Então, por exemplo, quando você fala em ação popular, vamos pegar um caso específico aqui da ação popular, para a proteção do patrimônio público. E aí os cidadãos realmente percebem que o patrimônio público está sendo depredado, está sendo deteriorado, ou, nesse caso, possa exigir uma ação mais complexa, mas no caso da ação popular. E então, ele interpreta a Constituição, artigo 37, os princípios da administração pública que precisam ser respeitados, e com base na interpretação daqueles princípios, aquelas pessoas ingressam com a ação popular. Tá, vão precisar de advogado para isso, obviamente. Mas a ação popular, ela realmente pode partir dessas pessoas, que não são entidades fechadas. É como se você realmente desse uma ferramenta para a sociedade, dizendo, olha, com essa ferramenta você consegue apontar situações de injustiça dentro da sociedade, e esse instrumento é um instrumento popular. Com esse instrumento você consegue chegar às cortes, você consegue apresentar a sua interpretação da Constituição, e essa interpretação vai ser julgada, podendo ser julgada até mesmo pelo STF. Então, essa é a ideia, realmente, a ideia de você popularizar, digamos assim, a interpretação da Constituição e permitir que o povo tenha acesso às cortes, aos tribunais, de forma a ele também contribuir com essa interpretação da Constituição e, é claro, com a defesa dos direitos fundamentais, dos direitos constitucionais. Pessoal, isso é tudo, tá certo, por hoje. Peter Herbert, eu gosto muito da minha defesa, que é apaixonada do autor, mas é um autor muito interessante, uma influência muito importante dentro do direito brasileiro. E eu queria que vocês se dirigissem agora lá para o AVA, tá certo? Eu postei para vocês 2 textos a respeito dele, um texto a respeito de nova interpretação constitucional e o outro texto é uma apresentação do ministro Gilmar Mendes das teorias do Peter Herbert. E aí eu postei para vocês também os slides da aula e o fórum da nossa aula, tá certo? Fiquem à vontade, daqui a pouco eu vou subir essa aula para o YouTube e posto para vocês o link no grupo do WhatsApp, tá bom? Um abraço grande, fiquem com Deus, até mais.